Muito bem, galera, vamos retornar, vamos dar continuidade aqui à distância entre dois pontos, tá? Voltando aí à nossa sequência da geometria analítica, tá bom? Vamos imaginar algumas situações do nosso dia a dia, onde a gente precisa calcular de fato, né, a distância entre dois extremos, a distância entre dois pontos, tá bom? Vamos começar aqui com um exemplo bem simples. Quando esses dois pontos eles estão colocados, né, em um plano cartesiano, onde as suas distâncias são apenas horizontais. Então é muito simples. Por exemplo, o ponto A, né, 2 e 1, e o ponto B, 8 e 1, visivelmente a distância entre os dois é de 6 unidades de comprimento. Como que a gente sabe disso? A gente pega xb, subtrai xa e acha esse valor tranquilamente. O mesmo vale para o eixo vertical. Quando queremos saber a distância aí vertical, de boa, né? A gente faz aí, ó, y de B menos y de A. Então, 5 menos 1, 4. Tá? Mas, se caso a gente precisasse descobrir a distância através, né, de um outro artifício, ou seja, quando pegarmos uma situação em que essa reta, né, ela nem é mais horizontal, nem é vertical, ou seja, nem é paralela ao eixo x, nem paralela ao eixo y. Como que a gente deve proceder? Preste bem atenção. A distância de A até C dá 12. Distância de B até C dá 5. E a distância de A até B, que é o valor que a gente deseja saber, nós não conhecemos. Portanto, a gente pode aplicar o velho teorema de Pitágoras. Eu vou retornar para que você perceba isso na prática. Tá? Dá para perceber? Ó? Aqui eu tenho a nossa hipotenusa, aqui eu tenho o cateto, né? E aqui eu tenho outro cateto, tá? Então, essa distância de 13 a 8 é 5 unidades, essa distância de A a C são 12 unidades, então eu posso muito bem aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Posto isso, a gente avança, né, para essa dedução. Então tá aqui, ó, distância de AB ao quadrado é igual a distância de AC ao quadrado mais a distância de B AC ao quadrado. Distância de AD ao quadrado é o valor que eu desejo saber, D ao quadrado. Distância de A a C nós vimos que é 12, então 12 ao quadrado. E a distância de B a C, aquela distância lá vertical, é 5 ao quadrado. Portanto, D ao quadrado vai ser 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. 144 mais 25, 169. Ora, quando esse quadrado passar a extremidade para o segundo membro, ele pode passar, né, mais ou menos a raiz de 169. Isso implica dizer que nossa distância relativa pode ser 13 unidades de comprimento, como também pode ser menos 13 unidades de comprimento. E aí você me pergunta, Edson, por que você está falando assim, nessa medida relativa? Porque, se tratando de geometria analítica, a gente pode ter tanto valores positivos quanto negativos. Agora é óbvio que medindo distância entre pontos, né, a sua definição, claro, não conta o negativo. Portanto, a sua distância efetiva, claro, se fosse cidades, né, era de 13 quilômetros. Tudo bem? Vamos em frente. Tá? Agora vamos determinar a equação, né, para que de forma genérica eu possa usar em qualquer situação. Então analise bem. O ponto A de coordenada é xa e ya, e o ponto B de coordenada yb, xb e yb, tá? E o ponto C, aqui embaixo, ó, o ponto C coincide com o x de B e o ponto A também coincide, né, com a ordenada do y de C, tá bom? Então, avançando, nós teríamos, por definição, o teorema de Pitágoras, né, era a distância de AB ao quadrado igual a AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Posto isso, temos que a distância de A até C é só pegar o x de C e subtrair o x de A. E a distância de B até C é pegarmos o y de B e subtrairmos o y de A. Certo? Portanto, teríamos, né, distância de AB ao quadrado, ou seja, x de B menos x de A ao quadrado, igual a distância de AC ao quadrado é x de B menos x de A ao quadrado, e a distância de BC ao quadrado também é y de B menos o y de A ao quadrado. Tá ok?
Nessas condições, nós dissemos que, fazendo uma reiteração, x de b menos x de a em módulo ao quadrado, por se tratar, né, de uma subtração e que qualquer resultado dentro desse módulo só sai positivo, isso implica dizer que se não tivesse um módulo, por estar ao quadrado, também só resulta em valores positivos. Tudo bem? Isso implica dizer que a subtração, né, do x em módulo é a mesma que a subtração, né, entre parênteses, pois ao quadrado vai dar o mesmo resultado, diga-se de passagem, positivo. Tá bom? Isso vale também para y. Portanto, cai aqui na definição final. A hipotenusa ao quadrado, ou seja, aquela distância que eu queria saber ao quadrado, é igual a x de b menos x de a ao quadrado, mais y de b menos y de a ao quadrado. Certo? Vamos sistematizar. Opa, passei demais. Então, essa é a fórmula que a galera, né, faz uso, né, constante delas, tá bom? Então, grave aí no seu caderno. Distância de A a B. Percebe que ele tirou o quadrado daqui e passou para cá em forma de radical? Tá? Eu aconselho você deixar aqui no primeiro membro mesmo. Não precisa nem deixar assim, não. Ora, tem vezes que você nem vai precisar fazer raiz nenhuma. Tá bom? Ok. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, será que é possível a gente calcular a distância, né, de A até B, sendo A o ponto 0 e 3 e B o ponto 2 menos 1? Mas é claro, né? Vamos substituir lá na equação. Reconhecer quem é o x de A, reconhecer quem é o y de A, x de B e y de B. Para então jogarmos na equação. Tá bom? Então tá aí. A continha bem simples, né? X de B 2 menos x de A 0, tudo isso ao quadrado. Y de B menos 1, y de A menos 3, isso tudo ao quadrado também. 2 menos 0 é 2 ao quadrado. Menos 1 menos 3 é menos 4 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, menos 4 ao quadrado é 16, tá? 16 mais 4 dá 20. Raiz de 20, lembra que não tem raiz exata, você precisa fatorar, dá 2 raiz de 5. Então, seria a nossa distância, né, de A a B. Vamos para mais um exemplo. Determinemos o valor de M para que a distância de A a B tenha 5 unidades, sendo A menos 2m e B 1 e 3. Então, uma questão muito típica, né? Onde ele dá a distância e quer que a gente descubra qualquer um dos termos, qualquer um dos, né, valores de pares ordenados, tá bom? Então, vamos mais uma vez aplicar a nossa fórmula, sabendo que agora nós temos a distância. Então, tá aqui, ó. Distância é 5 ao quadrado igual. Y de B nós temos 1, menos o y de A que é menos 2, mas percebe que aqui está um mais, ó. Porque é uma subtração da operação com uma subtração do próprio 2. Por isso que fica mais. Mais 3, que é o y de B, menos o y de A, é o valor que a gente quer descobrir, tá bom? M ao quadrado. Portanto, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado, 1 mais 2 é 3, 3 ao quadrado, tá aqui. E aqui nós temos um quadrado, aliás, produto notável, né? Nós temos aqui 3, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá bom? Matemática básica, lá matemática do 8º ano. Então, ó, 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 3 vezes m, 6m, mais o m ao quadrado. Tá certo? Concorda que 3 ao quadrado é 9 e mais 3 aqui vai dar, mais 9 vai dar 18. Esse 18 foi passado para, né, o segundo membro e ao subtrairmos 25 de 18 vai resultar num 7. Então aqui a gente já tem a equaçãozinha toda reduzida. M ao quadrado menos 6m menos 7 igual a 0. Mas eu ainda não encontrei, Edson, o valor de m. Verdade. É porque desencadeou numa equação de segundo grau. Aqui a gente vai calcular através do Bhaskara ou a gente pode usar, né, as relações de Albert Girard. Pense em dois valores para m que somado dá 6 e os mesmos dois multiplicado vai dar menos 7. Pense aí um pouquinho. Muito bem. Então, um valor vai ser provavelmente 1 e o outro valor vai ser... aliás, um valor vai ser 7 e o outro menos 1, né?
Como é que você sabe, Edson? 7 menos 1 vai dar 6 e 7 vezes menos 1, menos 7. Vamos ver como o material resolveu para a gente. Então tá aí, resolvendo a equação do segundo grau e tal, o valor de m é 7 ou o valor pode ser menos 1. Sabe o que isso implica dizer? Opa! Isso implica dizer que nós temos, né, um par ordenado em que A pode ser menos 2 e 7 e um outro par ordenado em que A pode ser menos 2 e menos 1. Tá bom? Então entendeu que é possível, né, levar em conta na geometria analítica, né, os dois valores. Tá? Vamos a um último exemplo. Vamos determinar agora o ponto C todinho. Ponto C de coordenadas M, 2M, que é equidistante dos pontos A, menos 7, 0 e B, 3 e 0. Ora, o termo equidistante nos lembra o quê? Distâncias equivalentes. Isso implica dizer que a distância de A até C deve ser a mesma distância de B até C. Tá bom? Isso implica dizer que nós vamos fazer apenas duas continhas. Distância de A até C igual a distância de B até C. Então, tá aí, ó. Como C é equidistante dos pontos A e B, então a distância entre C e A é a mesma entre C e B. Assim, tá aí. Distância de A até C igual a distância de B até C. Operação matemática básica, tá? Ó. X de C menos o x de A ao quadrado, mais y de C menos o y de A ao quadrado. Isso é igual. Agora vamos para as distâncias de B a C. X de C menos x de B, 3 ao quadrado, mais y de C, 2m, menos y de B, que é 0 ao quadrado. Então vai ficar raiz de um lado com raiz de outro, essa raiz pode ser cancelada, tá? Então fica m mais 7 ao quadrado, mais 2m menos 0 é 2m ao quadrado, 4m ao quadrado. Igual m menos 3 ao quadrado, a gente repete, 2m menos 0 ao quadrado, vai dar também 4m, ok? Portanto, 4m de um lado com 4m de outro pode ser cancelado e a gente vai desenvolver os dois produtos notáveis, né? Ó, m ao quadrado mais 2 vezes m vezes 7 mais 7 ao quadrado. M ao quadrado menos 2 vezes m menos 3 mais 3 ao quadrado. Quando você desenvolver tudo isso e separar os termos para o primeiro membro, tá? Ó, o primeiro fator aqui, ó, m ao quadrado mais 14m mais 49. E o segundo, m ao quadrado menos 6m mais 9. Então, ao considerarmos todos os meios para um lado para o outro, né, nós vamos cancelar m ao quadrado com m ao quadrado. 14m menos 6m, né, vai dar 20m. 49 menos 9 vai dar 40. 40 dividido por menos 20, menos 2. Então, o valor de m para o ponto C seria menos 2 e menos 4. Ok? Então, confere aí a resolução graficamente. Tá? Ponto C, de fato, é equidistante aos pontos A e B. Vamos ver se tem mais algum exemplo. Nosso último exemplo. Tá? Vamos determinar o valor de x de modo que A, 2 menos 1, B, 3 e x e C, menos 2 e 5 sejam vértices de um triângulo retângulo em A. Poxa, mas para ser vértice de um triângulo retângulo em A, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que as distâncias de A até B, as distâncias de A até C e as distâncias de B até C são desconhecidas. E que, se ele é um triângulo retângulo, essas distâncias têm que obedecer ao teorema de Pitágoras. Para ele ser retângulo em A, isso implica dizer que o maior termo, o maior segmento, a hipotenusa desse nosso triângulo é o segmento oposto a A. Portanto, é o segmento BC. Ok? Portanto, BC vai ser para nós a hipotenusa. AC e AB vai ser para nós os catetos. Vamos em frente. Tá aí, ó, a definição, como seria no plano cartesiano, a figura, né? E o que a gente acabou de deduzir apenas comentando. Distância de A a C vai ser a nossa hipotenusa, né? Igual a distância de AB ao quadrado, mais a distância de BC ao quadrado. Tá? Fazendo as suas devidas colocações, distância de A até C, com os seus x e y, distância de A até B, distância de B até C, tá bom? A gente
fazendo toda a demonstração, nós vamos chegar a x igual a menos 1/3. Edson, vai devagarzinho para a gente entender. Então vamos lá, ó. Distância de A até C. Então eu vou pegar o x de A, o x de C, perdão, menos o x de A. Então tá aqui, ó, menos 2 menos o 2 ao quadrado, mais o y de C menos o y de A. Y de C é 5, né? Y de A menos 1. Então menos com menos, mais. Ok? Vamos lá, distância de A até B. De A até B nós temos x de B, 3, menos o x de A, 2 ao quadrado, mais y de B, x, menos o y de A, que é menos 1. Então, menos 1, mais 1. Tudo isso ao quadrado, certo? Igual. Agora, a distância de B até C. Então, x de B, x de C, menos 2, menos o x de B, que é 3, ao quadrado, mais o y de C, 5, menos o y de B, que é x. Então, 5 menos x ao quadrado. Percebe que todas as raízes todas as equações estão com suas raízes e todas as distâncias estão ao quadrado. Portanto, esse quadrado de fora vai cancelar essas raízes. Esse quadrado de fora vai cancelar essas raízes, tá? Então, vai sair daqui só os resultados sem as raízes. Menos 2 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado, né? 16. 5 mais 1, 6. 6 ao quadrado, 36. 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado, 1. X mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 menos x ao quadrado, né? Menos 2 menos 3 menos 5 ao quadrado, 25. X menos 5 menos x, aqui já vamos desenvolver, ok? Então, fazendo o somatório de tudo que temos aqui fora, lembrando que aqui, ó, onde tem esse 10zinho, não é um 10, tá bom? Isso é um 16, a gente corrige já. Então, 16 mais 36 dá 52, mais 1, 53, tá vendo que confere? Né? Então, menos 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 vezes x dá 2x, x ao quadrado, tá bom? Igual a 25, desenvolvendo outro produto no notável, 5 ao quadrado é 25, menos 2 vezes 5, 10 vezes x, 10x, x ao quadrado. Então, quando passarmos todas as letras para um membro só e igualarmos aos valores, a gente vai cancelar, por exemplo, x ao quadrado de um lado com x ao quadrado do outro, tá bom? 2x vai receber o menos 10 que vem dali, vai dar 12x. 53 mais 1, 54. 54 menos 50, né? Vai dar, então, menos 4. Quando passar de lado, né? Vai ficar negativo. Menos 4 dividido por 12, simplificando todo mundo por menos 4, vai ser menos 1/3. Tá bom? Então, o valor de x é menos 1/3. Pronto. Agora você vai tentar suas questões aí. Se você já fez, confere se bate, tá? Você é aluno do terceiro ano que tem esse material em casa, página 13. Ok? Valeu, galera. Até breve.